Olá, meus queridos, bom dia. A nossa aula será sobre a Segunda Guerra Mundial, parte 2. A Segunda Guerra Mundial foi travada entre aliados e eixo. Do lado dos aliados estavam Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. E ao lado do eixo estava Itália, Alemanha e Japão. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por 6 anos e alcançou um nível de mobilização chamado pelos historiadores de guerra total. Esses anos podem ser divididos em 3 fases, que são: a primeira fase vai de 1939 a 1941. Ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, por meio das Blitzkrieg, conseguiram conquistar uma série de nações europeias. Os japoneses, por sua vez, iniciaram sua expansão pelo Sudeste Asiático, conquistando as colônias de britânicos, franceses e holandeses. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que causou grandes prejuízos aos norte-americanos em Pearl Harbor. A Blitz era uma estratégia de guerra alemã que combinava, ao mesmo tempo, a força aérea, divisões de tanques blindadas e tropas de infantaria. Essa estratégia de guerra foi um sucesso. A Polônia resistiu 27 dias. A França caiu em apenas 20 dias. E entre 9 de abril e 14 de junho de 1940, a Alemanha invadiu e conquistou territórios de 5 países: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Na imagem, os tanques alemãos desfilam com seus Panzers em Paris, 1941. Japão e Estados Unidos eram 2 potências imperialistas que disputam territórios e áreas de influência no Oriente, o que tornava iminente um conflito armado. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca uma base militar norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí. Estados Unidos reagiu, declarando guerra ao Japão e entrando na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas no Extremo Oriente: Hong Kong, Filipinas, Birmania e Singapura. A segunda fase da guerra iniciou em 1942 e foi até 1943. Durou um ano. É o momento em que o quadro da Segunda Guerra Mundial começou a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de Stalingrado, e o poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota na Batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. A maior batalha da Segunda Guerra Mundial foi travada por nazistas e soviéticos na cidade de Stalingrado, na União Soviética, e durou de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Os soviéticos venceram a batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. Na imagem, um soldado soviético agitando a bandeira vermelha sobre a praça central, em Stalingrado, em 1943. No Oriente, os Estados Unidos venceram o Japão na Batalha de Midway e assumiram a ofensiva da guerra. Parte das tropas anglo-americanas seguiu na contraofensiva na Ásia, enquanto a outra seguiu para o norte da África, onde venceu os nazistas e reassumiu o controle do Mediterrâneo. Partindo da África, as tropas abrem uma segunda frente de luta contra o eixo e partem para libertar a Itália, onde os próprios fascistas forçam Mussolini a assinar um acordo de paz. Os italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma do poderio nazi-fascistas. Em 1945,
Mussolini acaba capturado e morto pela resistência popular italiana. Na imagem, temos a partir da esquerda os corpos de Nicola Bombassi, Mussolini, Clara Petacci, Alessandro Pavoni e Anchis Tarassi, expostos em Milão, 29 de abril de 1945. A terceira fase da guerra inicia em 1944 e vai a 1945, momento em que os membros do eixo são derrotados, as forças dos aliados na Europa cercada, os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada desses anos. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos. Internamente, o país estava em colapso, mas a recusa dos japoneses em render-se levou os americanos a atingirem o Japão com 2 bombas atômicas. A derrota do eixo trouxe o fim da guerra. Na imagem, vocês poderão ver a explosão nuclear em Nagasaki, Japão, em 9 de agosto de 1945. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu financiamento dos Estados Unidos para a construção da usina de Volta Redonda e comprometeu-se a apoiar os aliados fornecendo borracha e minério de ferro. Na imagem, vocês podem ver o emblema da Força Expedicionária Brasileira. A Alemanha, por sua vez, reagiu a essa colaboração em 1942, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Em 31 de agosto de 1942, o presidente Getúlio Vargas decidiu declarar guerra às potências do eixo. Em 1944, partiram as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em torno de 25 mil soldados brasileiros participaram de batalhas na Itália. Bons estudos e um forte abraço.